menos total, ou 40 minutos total? Isso aí. 1 hora total, tá? Então, vamos tentar passar em 20 minutos, e aí, para a gente poder bater papo mesmo, conversar, né? Então, já começamos a transmissão. Só aguardar um instante. Boa noite a todos aqueles que estão aqui nos ouvindo. Hoje o nosso evento vai falar sobre transplante de medula óssea. E o nosso convidado, nosso ilustre convidado hoje é o doutor Roberto Magalhães. Muitas aí afinidades aí pelo Brasil afora e também no exterior, né? Ele é um palestrante internacional que trabalha com a gente aqui no Hospital Icaraí, né? O doutor Roberto Magalhães, ele também é médico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é o coordenador do Grupo de Hematologia de Transplante de Medula Óssea de Niterói e é o responsável técnico do Programa de Transplante de Medula do Hospital Icaraí. Então, ele está com uma importante missão de transmitir para a gente um pouco de tudo que ele sabe, que vem realmente realizando aí há décadas, salvando vidas de pessoas com, basicamente, aí, com doenças hematológicas, né? Professor, então vou deixar agora a sua apresentação. Então, seguindo aí o nosso protocolo, após sua apresentação, nós vamos ter basicamente aí um tempo a mais, né, durante a nossa transmissão, nossa live, para responder perguntas que me foram encaminhadas por profissionais, acadêmicos durante a semana. E nós vamos poder tirar bastante dúvidas aí, sem sombra de dúvida, de todos aí que estão assistindo e que vão continuar assistindo, porque essa transmissão é gravada e ela fica no YouTube do Hospital Icaraí e no site, né, do Hospital Icaraí. Então, todo mundo pode assistir quantas vezes quiser. Vou passar agora para você transmitir aí a sua apresentação. Ok. Léo, olha, eu queria agradecer pela apresentação, pelas palavras amigas, e é um prazer enorme estar essa noite aqui em dobradinha com você pela segunda vez. E tomara que essa dobradinha ainda aconteça muito mais. Viu? Com certeza. Das palavras que você falou, uma coisa particularmente, eu tenho que falar, porque eu sou um apaixonado pelo que faço, sempre fui, e na verdade, é um grande prazer o que eu estou fazendo aqui, hoje à noite. E na hora que você falou salvar a vida, sem dúvida, isso daí talvez seja o que mais sempre me movimentou como profissional de saúde. E eu, quando comecei a carreira, nunca imaginei que eu ia cair exatamente nesse ponto, que isso seria, a gente sempre escuta isso nas faculdades de medicina, salvar vidas, e está lá como um dos princípios, né, quando a gente faz nosso juramento, quando a gente se forma. Mas, evidentemente, as especialidades, e obviamente, algumas lidam com isso, outras não, né? E aí, realmente, isso é o que verdadeiramente me motiva e certamente motiva o nosso grupo e motiva o hospital. A gente lutar por isso daí, certo? Então, muito obrigado por essas palavras, me tocaram particularmente, para a gente começar, e me emocionaram, para começar a brincadeira. Vamos lá, deixa eu puxar aqui a minha apresentação. Aqui está. Ela já começa meio... Aqui, só um instantinho. Bom, a gente combinou falar do tema transplante autólogo, o que eu preciso saber, né? Bom, quando a gente está falando de transplante de medula óssea, eu acho que vários conceitos são muito importantes, gente, para a gente ter em mente. Eu separei aqui 20 slides para a gente debater um pouquinho. Eu mesmo fiz algumas perguntas, que eu sei que são perguntas para quem está iniciando nesse território, né, nessa nova jornada dos transplantes, da hemato. O nosso universo é muito particular, então, às vezes, as pessoas não têm verdadeiramente noção, tanto outros profissionais de saúde, quanto também familiares e pessoas interessadas na área. Então, hoje eu resolvi, vamos passear um pouco sobre o tema. Bom, os transplantes de medula... Bom, primeiro, transplante de medula ganhou o Prêmio Nobel da Medicina, mas quando a gente está se referindo ao transplante que ganhou o Nobel, é o transplante alogênico de medula. Então, existem, primeiros dois conceitos que eu queria passar: transplante autólogo, transplante alogênico. Transplante autólogo é quando a gente vai coletar as células-tronco da pessoa, da própria pessoa.
para fazer um transplante quando for necessário, tem sua indicação para algumas doenças específicas, e existe o transplante alogênico de medula, que é quando a gente necessita, para tratar aquela doença, trocar a medula com um tecido, né, de um outro doador, de uma outra pessoa, que pode ser um parente, um irmão, um filho, se for um haplo, ou até uma pessoa, um doador não aparentado. Então, assim, hoje o nosso tema, eu vou me reservar ao tema do transplante autólogo, tá? Que realmente são os transplantes mais feitos no planeta Terra, e é onde o programa do Hospital Icaraí está focado, né? Onde a gente já vem realizando transplantes, que eu quero contar um pouquinho dessa história também, desde a nossa última reunião, que foi uma reunião inaugural, há quase 2 anos atrás, né? Então, vocês podem ver nessa linha do tempo que o transplante alogênico ele surgiu primeiro que o transplante autólogo, né? E, curiosamente, ele surgiu primeiro aqui na década de 80, tá? Os estudos iniciais levaram, né, Donald Thomas a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina, o grupo de Seattle ganhou o Prêmio Nobel de Medicina no desenvolvimento em cães do transplante alogênico de medula óssea. Mas o transplante autólogo, ele verdadeiramente ele vem depois. E como vocês podem ver, um número exponencial de procedimentos acontece no planeta Terra. A gente está vendo aqui essa curvinha azul, aqui, ó, deixa eu mostrar na setinha para vocês, exponencialmente ultrapassa o número de transplantes halogênicos, como vocês podem ver, se estabiliza depois de algum tempo, tem até um pico, depois cai um pouquinho, né? Na verdade, se mantém estável, assim, com um número de procedimentos verdadeiramente muito aumentado. Se vocês olharem aqui, ó, estamos falando de mais de 30 mil transplantes. Isso aqui é uma publicação que foi feita pelo Frederic Appelbaum, que é um dos clínicos transplantadores do grupo de Seattle, desse grupo que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, e o investigador principal foi Donald Thomas, certo? Então, como a gente pode ver, transplantes autólogos diferentes de transplantes halogênicos. No momento, no Icaraí, estamos com um programa de transplante autólogo, é a fase 1 do Programa do Sistema Nacional de Transplantes, e transplantes autólogos muito mais frequentes do que transplantes halogênicos, muito realizados no mundo afora. De novo, não tem nada, porque já fazemos isso desde a década de 80. Então, é claro que até tudo isso se transformar numa realidade para o Brasil, no setor público e no setor privado, isso demorou um pouco de tempo. Mas, então, transplantes autólogos muito frequentes, feitos na prática. Pergunta que vem logo inicial é: quais são as doenças que a gente faz transplante autólogo? Quando é que ele está indicado? Então, como vocês podem ver, aqui eu separei as doenças que a gente mais transplanta. Disparado, assim, mieloma múltiplo e os linfomas são as principais indicações de transplante, certo? O mieloma, é importante a gente ter em mente que, no contexto de um transplante autólogo no mieloma, é muito diferente do contexto do transplante autólogo nos linfomas, tá? Por que isso, Roberto? Porque o mieloma múltiplo é uma doença em que o transplante está indicado em primeira linha. O que significa isso? Em outras palavras, faz parte integrante do tratamento habitual dessa doença. Numa sequência, como eu vou mostrar para vocês, faz parte de uma sequência de tratamento, claro, para indivíduos que tenham menos de 70 anos ou tenham 70 a 75, mas estejam em muito bom shape, né, em bom fit, né? Então, em geral, abaixo de 70 está na portaria do SUS, para a gente fazer, por exemplo, o transplante autólogo no mieloma. Então, é um tratamento de primeira linha. Já nos linfomas, é curioso que os linfomas são uma doença mais prevalente que o mieloma múltiplo, mas os linfomas, a indicação do transplante autólogo, na maior parte dos casos, só é reservada aos pacientes que não tiveram insucesso no seu tratamento inicial. No tratamento de primeira linha inicial, a pessoa recebeu o tratamento com poliquimioterapia para o linfoma e efetivamente, a doença recidivou. Então, se essa recidiva, a gente faz o que se chama de teste de quimiosensibilidade. O que é isso, Roberto? É fazer uma quimioterapia um pouquinho mais forte para a gente ver se aquele tumor é sensível, se ele reduz a sua carga, se diminui ou até mesmo desaparece. E se isso acontece, a gente migra com um transplante autólogo com o intuito curativo da doença, certo? Então, isso é outro
outro conceito que é importante com relação. Então, mieloma mais transplantado que linfoma, mieloma, tratamento de primeira linha para pacientes elegíveis, enquanto linfoma em geral, para pacientes recidivados, salvo alguns subtipos de linfoma que a gente já trata logo de primeira linha com transplante. Eu diria que é o linfoma da zona do manto e o linfoma de células T. Eu sei que isso já é um tema muito específico, mas não são a maioria dos linfomas, são uma minoria que a gente trata em primeira linha, então a gente vai tratar sempre na recidiva. E os objetivos do tratamento são completamente diferentes, porque quando a gente está falando do mieloma, a gente está falando como um componente de uma terapia, de uma doença que a gente ainda não tem a cura dela, uma doença em que a gente tem remissões e recidivas quando a gente está tratando, enquanto o linfoma não Hodgkin e o linfoma de Hodgkin, na verdade, falhou o tratamento e a gente tenta entrar com a quimioterapia em altas doses com transplante autólogo de células tronco hematopoéticas, esse é o termo mais correto para isso, com intuito curativo, certo? Existem outras doenças em que o transplante pode ser utilizado, por exemplo, na amiloidose de cadeias leves, nos tumores testiculares, eventualmente em algumas situações na leucemia aguda, embora os transplantes alogênicos estão mais reservados para essa situação, nos transplantes pediátricos de tumores sólidos, principalmente, né, com intuito também curativo, tá? E em nível experimental, a gente pode dizer que existem os transplantes para doenças autoimunes. A gente até foi um grande investigador nosso brasileiro tentou incluir o transplante autólogo para o tratamento do diabetes, principalmente diabetes tipo 1 autoimune, que teve resultados bem satisfatórios, mas ainda tudo isso, na questão de doenças autoimunes, esclerose múltipla, ainda está em nível experimental, certo? Então, para a gente ter noção, principalmente num programa de transplante de hospital autólogo, que a gente vai ver a doença mieloma múltiplo e a doença linfoma não Hodgkin ou linfoma de Hodgkin, tá? Como eu falei, no mieloma, que é a doença mais transplantada do mundo, o transplante ele faz parte de um componente de uma indução, que a gente primeiro trata o paciente com uma quimioterapia, por mais ou menos 4 a 6 meses, depois a gente faz o autotransplante, depois a gente faz consolidação e manutenção. Então, como vocês podem perceber, ele faz parte integrante de uma estratégia de tratamento. Se a gente for olhar as doenças mais transplantadas do mundo, isso aqui é o registro norte-americano de transplantes de medula óssea, e aqui é um registro nosso. Nosso aqui, é claro, nós pequenininhos aqui no Brasil, mas assim, do grupo de hematologia e transplante de medula óssea de Niterói, nós aqui em Niterói, nosso registro. Vejam que assim, os números de transplante que a gente fez são muito semelhantes, né? Isso aqui a gente contabilizou a partir de 2016. Vejam, por exemplo, que a doença mais transplantada do mundo é o mieloma múltiplo, como vocês podem ver. Também isso se correlaciona com os nossos números aqui. E segundo, a gente vê os linfomas não Hodgkin, com relação a isso, quando estamos comentando sobre transplante autólogo. Já quando a gente vai fazer o transplante alogênico, ele já é mais reservado para o tratamento das leucemias, como vocês podem ver. E, curiosamente, também nas nossas mãos, a gente faz transplantes alogênicos também. Como vocês podem observar, a leucemia é a doença mais transplantada alogênico nas nossas mãos aqui, assim como também no exterior. Então, assim, nossos números, assim, eu acho que eles mimetizam e simulam muito a experiência que se vê no exterior, né? Então, acho que há muita semelhança entre a nossa prática com a prática externa, principalmente no que se tange ao setor privado de saúde com o tratamento com os transplantes. Uma pergunta que, assim, eu sei que pode parecer uma pergunta leiga, mas é dúvida de muita gente, tá? E eu acho interessante a gente responder. Porque, assim, doutor, quando é que eu vou fazer a minha cirurgia? Olha, eu escuto muito isso. E para quem não está nesse universo, realmente parece que o transplante, quando a gente está falando de transplante, a impressão é que a gente está falando de uma cirurgia. Ou, pelo menos, para quem não pensa em cirurgia, pensa assim, caramba, eu vou ter que coletar minha medula. No momento que eu diagnostiquei a minha doença, eu precisei fazer aquele exame chatinho, aquele exame da medula óssea, né, na crista ilíaca posterior, para coletar minhas células. Agora, eu vou precisar coletar as minhas células antes do transplante. Então, se você acha que um transplante de medula, você tem que fazer uma cirurgia para tirar um órgão do indivíduo, ou se você acha que no transplante de medula você precisa fazer punções repetidas para o transplante autólogo de medula para fazer a coleta, eu tenho que informar que você está enganado, tá bom? Então, assim, essa é a primeira mensagem da noite.
tá? Ele é um procedimento que envolve quimioterapia em altas doses, tá? O transplante autólogo, com resgate de células-tronco hematopoéticas. O que é isso, Roberto? Trocando em outras palavras, é uma terapia celular que a gente coleta as células do próprio indivíduo, mas coletamos através do sangue. É feito com um grupo da hemoterapia, aliás, de Niterói, que eu sou muito orgulhoso de trabalhar com esse grupo, o grupo de hemoterapia de Niterói, que faz a parte de aférese. É uma máquina que o indivíduo é conectado. Essa máquina é muito parecida com a máquina de hemodiálise, onde as células são extraídas por um processo de filtragem específico e uma circulação extracorpórea, portanto, sai o sangue do indivíduo, passa por umas roldanas e ele é devolvido em vários ciclos, isso acontece, e é filtrado uma bolsinha de células-tronco que vão ser guardadas, congeladas, criopreservadas, para que possam ser utilizadas na fase 2 do transplante, depois que o indivíduo recebeu uma quimioterapia muito forte. Tá? Então, olha, a resposta é não. O procedimento não é cirúrgico, tá? É um procedimento totalmente clínico. Os cirurgiões não têm papel aqui. Esse é um procedimento dos clínicos. E na verdade, é feito através de um acesso venoso periférico ou, no máximo, a colocação de um catéter femoral, onde a gente faz a coleta, muito parecido com catéter e procedimentos de hemodiálise, tá bom? Aqui está a imagem de um transplante cardíaco, para implicar com todo mundo. Então, como é que são as etapas do transplante, né? Eu classificaria principalmente em duas etapas para a gente ter noção. A primeira etapa é uma etapa em que o indivíduo vai receber um estimulador da medula óssea para liberar, a gente chama de mobilização, o processo de recrutamento das células-tronco. Células-tronco são células CD34, tem essa marcação, tá? Tem essa marcação imunológica, essas células, né? São as células-mãe também, esse é outro termo. Então, a gente faz uma estimulação para que essas células que estão aderidas à medula óssea, à fábrica do sangue, vão para a circulação. É como se a gente estimulasse um grande cardume de peixe a nadar, né? E aí, isso acontecendo, a gente vai colocar um catéter e vai fazer essa coleta. É claro que isso é um processo totalmente supervisionado pela equipe de hemoterapia e quantificado pela equipe, né? A gente tem que saber quantas células tronco estão circulando para que a gente possa colocar o catéter e começar o processo de coleta. E depois que a gente coleta, a gente precisa saber se a gente tem um quantitativo de células suficiente, e tem que ser no mínimo 2 milhões de células tronco, para que a gente tenha segurança para a gente andar para a segunda fase do transplante. A segunda fase do transplante é o transplante propriamente dito, em que a gente vai fazer uma quimioterapia em altas doses, e essa quimioterapia, evidentemente, ela vai ter suas consequências, não só as consequências que a gente espera a longo prazo, que são curar o linfoma ou controlar o mieloma por longo prazo, né? A melhor estratégia para controlar o mieloma por longo prazo, mas sim, também ela vai atacar a medula óssea, vai ser específica para a medula óssea, sendo que se a gente não usasse as células-tronco, aquela medula óssea, a fábrica do sangue, né, um tecido muito nobre nosso, o tecido hematopoético, ele não seria mais capaz de se regenerar e de voltar a produzir nossas células do sangue, certo? Então, o paciente interna, são duas fases. Fase 1, estimula, coleta as células vão para o laboratório, vão ser congeladinhas, tá? Vão ficar congeladinhas e guardadas. O paciente segue com o procedimento onde a gente coloca um catéter, em geral, numa área limpa do pescoço, ou então um catéter de pique, que eu gosto muito, igual das crianças da população pediátrica, que é o catéter numa área do braço, mas é um catéter profundo. Os pacientes vão receber quimioterapia em altas doses, os regimes que a gente usa por linfoma são diferentes do mieloma. O do mieloma são só 2 dias, o do linfoma seguem 6 dias de quimioterapia, certo? O paciente vai receber a infusão, que é o dia propriamente dito do transplante de medula óssea, quando as células dele voltarem, vão ser descongeladas no quarto e o paciente vai receber a infusão pelo catéter de suas células. Isso é que vai garantir a segurança do procedimento. Aliás, o transplante autólogo é um procedimento seguro, gente. Mortalidade relacionada a esse procedimento é bastante baixa, tá? Então, mas isso não significa que ele não tenha suas complicações, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Né? Principalmente o que acontece, depois que a gente o paciente tem a infusão, a pessoa vai ter o que se chama de aplasia. Roberto, o que é aplasia? A aplasia é cessar e parar de produzir o sangue por completo.
todos os componentes do nosso sangue. Estou me referindo aos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e às plaquetas. Então, num período mais ou menos de 7 a 10 dias, nossos pacientes vão ficar em completa aplasia. E aí, existem as complicações que são referentes a isso, né? Principalmente infecções que a gente chama de neutropenia febril, porque os neutrófilos, as células de defesa vão estar baixinhas e as infecções oportunistas podem aparecer. O que pode acontecer também é mucosite, porque o tecido gastrointestinal, que é um tecido de muita renovação, de renovação rápida e de alto turnover, é um tecido que sofre um pouco também, né? Então, mucosite, quer dizer, inflamação da boquinha, dessa região do orofaringe, dificuldade para engolir e, às vezes, uma diarreia, vão acontecer nos pacientes. E é importante lembrar, a gente tem medidas preventivas para isso, né? Aliás, o transplante ele tem sempre equipes multidisciplinares do nosso lado nos ajudando. E os dentistas aqui são fundamentais, né? Existe aplicação de laser, onde o laser é aplicado como profilaxia para evitar que principalmente lesõezinhas ulceradas na boca incomodem bastante o paciente, né? O terceiro ponto que é importante para a gente ter em mente é que, diante de uma aplasia, vai haver necessidade transfusional ao longo do procedimento. Então muitos pacientes vão receber pelo menos umas 2 hemotransfusões, ou de hemácias, ou transfusões de plaquetas ao longo do seu procedimento. Então, assim, praticamente, gente, não existe transplante autólogo que não ocorra alguma dessas coisas que eu estou falando. Roberto, essas complicações são graves? Na maior parte das vezes, não. Acontecem todas sempre? Também não acontece todas sempre. Pode acontecer sim ou não, e pode ser de grau leve. Na maior parte das vezes, o grau de todas essas complicações que eu estou falando são leves. Leves e toleráveis, os pacientes vão muito bem, tá? Conseguem seguir seu procedimento inteiro, do início ao fim, num quarto. Claro que é um quarto com suas especificações e seus cuidados específicos, mas não há necessidade de transferência para o centro de tratamento intensivo ou para uma unidade intermediária maior. Os pacientes conseguem fazer seu procedimento com um acompanhante no quarto ao longo de uma internação que dura cerca de uns 22 a 23 dias, se a gente colocar a fase 1, a fase de coleta, somada à fase 2, a fase do transplante propriamente dito, com o regime de condicionamento, que é a quimioterapia, a infusão da medula e depois a fase da aplasia e a recuperação e a pega da medula, certo? Esses seriam toda a parte linear do procedimento para que todos tenham conhecimento. Bom, o conceito do transplante, a quimioterapia, ela tem que responder uma curva dose-resposta. Então, alguns tumores, eles precisam, quando a gente estica a dose da quimioterapia, o tumor responde mais. Então, ele não respondeu com a quimioterapia na dose convencional, então a gente precisa usar quimioterapia em altas doses para que aquele tumor responda e que aquele tumor seja curado, certo? Daí está o conceito principal do transplante autólogo, que estão parte dos remédios que têm essa propriedade de elasticidade, de aumento, para que você possa usar no transplante. E o tumor, por seu lado, ele também tem que responder a uma curva dose-resposta, porque, curiosamente, aqui vai um papo científico, por exemplo, mieloma e linfoma a gente sabe que é assim, mas existem alguns tipos de tumores que não adianta você aumentar a dose do quimioterápico, porque ele não responde, ele é quimioresistente primário. Então, esses tumores hematológicos que eu me estou referindo, eles sabidamente, historicamente, já se foi provado em laboratório, eles são tumores que respondem a uma curva dose-resposta. Então, os quimioterápicos são elásticos e o tumor é sensível quando eu aumento a dose. Então, esse é o conceito de transplante autólogo. Continua comigo aqui, vamos lá. Célula-tronco. Falei de célula-tronco para vocês, célula CD34. Célula CD-tronco é aquela célula que está escondidinha na fábrica do sangue, na medula óssea, e ela é muito pouco frequente. Parece assim, eu acho que como no mundo, vou fazer uma analogia com vocês do que é, assim, sabe aquela coisa da pessoa muito importante? Aquela pessoa muito importante é aquela que está sempre meio escondida, ninguém vê, é difícil de falar, você não consegue contato. A célula-tronco é exatamente igual, tá bom? Ela é extremamente importante, porque ela é que tem a capacidade da autorrenovação, de multiplicação em todas as castas possíveis de células que vão coordenar diversas funções primordiais no nosso organismo, tá?
Então, elas são bastante raras, difíceis de encontrar, tem uma marcação específica e são elas que a gente está interessado no transplante autólogo para poder garantir a segurança e a sobrevivência dos nossos pacientes quando fazemos transplantes, tá? Como falei, a gente tem que atender uma dose celular, e isso existe uma ciência aqui também, que a gente tem que quantificar, né? Isso, o grupo de criopreservação de Niterói é o grupo de excelência do Rio de Janeiro fazendo isso, né? Já desde o início dos programas de transplante, trabalhando junto com a gente, sabem muito bem e nos ajudam com isso. A gente tem que ter pelo menos 2 milhões de células, 2 milhões de células para que um transplante autólogo possa correr com segurança. Se a gente for, dependendo de alguns transplantes em que a gente pretende fazer 2 vezes, ou a gente quer guardar para se o paciente, a doença recair, a gente transplantar de novo, é necessário um procedimento em que a gente vai tentar coletar já mais ou menos 6 milhões de células numa primeira aférese, tá? E daí é necessário, além de usar o granuloquine, até alguns medicamentos especiais, como o plerixafor, que é um remédio estimulador mais forte que já existe hoje, tá? Gente, quais as complicações relacionadas ao TMO? Eu já fiz um spoilerzinho disso, né? Já falei um pouco. Vamos de novo. Então, mucosite da boca, do orofaringe, diarreia. Lembrar que diarreia também pode se manifestar não só na boca, mas na garganta, mas também aqui, na região abdominal, com diarreia. E a gente, em geral, além das medidas preventivas da mucosite, a gente tem as medidas que são atenuadoras no momento em que o paciente está internado, enxágues bucais podem ser feitos, eventualmente analgésicos, anestésicos tópicos e analgésicos também são necessários, e eventualmente o paciente tem que ficar em dieta zero temporariamente se tiver muito desconforto ao longo desse tempo, mas a boa notícia é que uma vez que a medula pegue, isso recupera. Um pouco mais sobre infecções. As infecções, em geral, são infecções provenientes, em geral, de translocações bacterianas, que vêm do próprio intestino. Então, não espere uma sepse gravíssima, uma infecção, um choque séptico num paciente neutropênico febril. Na maior parte das vezes é uma febre simples. Claro que tem que ser cuidada de maneira imediata e precisa, e por isso os centros transplantadores de referência com treinamento são fundamentais, com a equipe totalmente envolvida nesse programa, porque é isso que garante a segurança também de um programa de transplante, certo? Então, por exemplo, não se espera que alguém que tenha febre na fase de neutropenia não tenha coleta de hemoculturas e início de antibiótico terapia apropriada em menos de 1 hora. Então, assim, o controle de qualidade do procedimento requer isso. Senão, um paciente 24 horas ou 48 horas neutropênico com febre, a taxa de mortalidade é altíssima. Isso não pode acontecer jamais, né? Mas, então, na maior parte das vezes, sem querer assustá-los, a gente, em menos de 1 hora, em 20, 30 minutos, esse paciente já está com antibiótico e aquela febre, o paciente já defervesce, quer dizer, aquela febre já vai embora e o paciente fica completamente estável ao longo do procedimento. É isso que a gente espera, certo? A proveniência, eventualmente, pode ser do catéter. Como os pacientes utilizam catéteres que vão ficar numa duração, às vezes, que ultrapassa o que se está acostumado, às vezes 2 semanas até, os pacientes podem adquirir infecções por bactérias gram-positivas, muito embora as bactérias gram-negativas sejam as mais prevalentes nos transplantes e, em geral, não multiresistentes. Se o paciente interna com SWAB com bactéria multi-R, a gente vai ter que contemplar um esquema diferente de antibiótico, e isso a gente vigia ao longo de todo o procedimento, certo? Os quartos, eles têm filtro EPA para controlar a infecção fúngica, e infecções fúngicas são pouco frequentes nessa modalidade de transplante, muito diferente do que ocorre no transplante halogênico. Transfusões de hemácias e plaquetas são uma regra do jogo, a maior parte dos pacientes vão fazer ao longo do procedimento. Aqui um esqueminha só para mostrar, aqui está mais relacionado ao transplante halogênico, mostrando que as infecções ocorrem ao longo do procedimento, né, principalmente por bactérias gram-positivas e gram-negativas, mas as gram-negativas mais frequentes. Eventualmente, no momento da pega da medula, alguns pacientes fazem uma inflamação, uma reação inflamatória, que a gente chama de síndrome da pega, tá? É uma complicação que pode dar um vermelhão no corpo, pode dar falta de ar no paciente e febre. Quando isso ocorre, é necessário fazer glicocorticoide por 3 dias, para que esse processo de pega fique um pouquinho mais brando. Às vezes a pega é muito abrupta, o paciente sente uma dorzinha nas costas, ele refere uma dorzinha nas costas,
E esse processo vem com falta de ar. Se isso ocorre, temos que fazer corticoide. Isso não vai atrapalhar a pega da medula, a medula vai pegar, sempre pega, tá? E o paciente vai ficar estável sem necessidade de suporte com ventilação, com máscara ou oxigenoterapia, ou então ter até que ir para a UTI, tá? Isso eventualmente pode ocorrer, mas na maior parte das vezes é contornável com tratamento com o uso de corticoides. Todos podem receber transplante, gente? Olha, cada vez mais é importante a gente definir a idade cronológica versus a idade biológica, né? Então, a gente fala 70 anos como um divisor de águas, mas é claro, tem pacientes que estão com sua situação de saúde muito bem cuidada, sem problemas cardiopulmonares, sem comorbidades maiores e, eventualmente, podem transplantar com autólogo com idade um pouco maior. Assim como sabemos também que pacientes abaixo de 70 anos podem ter comorbidades sérias em que aí o transplante autólogo pode ser muito prejudicial. Por isso eu quis brincar que nem sempre o sapato cabe exatamente no pé de cada um. A gente tem que olhar cada um e ser cada vez mais personalizado naquela medicina que a gente faz, tentando atender a cada pessoa de acordo com a sua situação de vida e o seu status de saúde, certo? Aqui mostrando que já existem alguns programas de tentar, principalmente no mieloma múltiplo, para tentar avaliar cada paciente, o que deve ser feito, o paciente que é fit, né, o paciente que é intermediário, o paciente que é frágil, esse a gente não vai transplantar, paciente fit, e se utilizam vários parâmetros internacionalmente para avaliar isso, eu não vou me ater nisso agora, mas inclui inclusive escalas geriátricas de capacidade do indivíduo de atividades básicas, de atividades complexas, índices de comorbidades e a idade também, certo? Assim como o status de performance. Bom, vamos finalizando, eu estou querendo mostrar, eu quero bater papo com o pessoal, com a galera, então, vamos falar um pouquinho sobre o programa acho que se você não conhece, deveria conhecer, porque é do hospital, é uma coisa que foi feita com muito carinho, um programa com muito carinho, e foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, e eu tenho muito orgulho, né, de estar junto com o Dr. Leandro Pataro e com o nosso grupo, o GHTN, e com toda a equipe hospitalar, a enfermeira Natália, a enfermeira Débora, Dr. Biagio, olha, é um time, eu não quero nem esquecer nomes aqui, mas são todas pessoas muito queridas, Felipe, da parte administrativa, que se empenharam para que a gente chegasse aonde a gente está hoje. Então, assim, o credenciamento do programa começou entre 2018 e 2019, aquela papelada para conseguir credenciar o programa. Não se pode fazer transplante em qualquer lugar, tem que passar pelo Sistema Nacional de Transplantes. O Hospital Icaraí passou por esse crivo, tá? Provou que podia fazer. Então, a gente, na verdade, houve um treinamento de recursos humanos no hospital, com equipe médica de urgências, equipes de UTI tiveram ciência do procedimento, né? A gente chegou a fazer uma jornada sobre o assunto. A equipe de enfermagem que foi selecionada para trabalhar é especializada a trabalhar com oncologia e com transplante, particularmente, né? As equipes auxiliares de suporte, fisioterapia, odonto, nutrição, apoiaram a gente nesse programa, né? E, claro, o transplante, quando ele chega para o hospital, ele traz uma nova cultura para o hospital e ele movimenta o hospital inteiro, ele movimenta todos os setores do hospital, né? Aliás, eu sou capaz de dizer que o transplante puxando a sardinha para o nosso lado, viu? O transplante de autólogo, o programa de transplante, ele leva o hospital a uma maturidade maior por conta de ter realmente que fazer com que, por exemplo, pacientes que não estão internados fora de uma unidade fechada sejam vigiados e cuidados com com maior, né, com um maior recurso e um maior refinamento do que habitualmente se tem. Não dizendo que a clínica médica geral não o tenha, mas é porque requer um cuidado especial, né? O paciente hematológico ele é como um cristal, tem que ser cuidado como se fosse um cristal. Então isso requer realmente um movimento de todos, né? E uma adaptação do hospital a isso, e isso também refina o hospital. Então, assim, depois a gente discute isso se não concordarem, mas é verdade. Então, houve a estruturação entre 2018 e 2019. O primeiro transplante autólogo foi feito aqui, como vocês podem ver, no final do ano de 2019. Então, em 2020, a gente popularizou o procedimento no hospital,
tá? Então, assim, a gente, não só nossa equipe, mas é um hospital aberto para que outras equipes interessadas e que tenham pacientes, tragam seus pacientes, se sintam muito confortáveis a transplantar no Hospital Icaraí, tá bom? É claro que nós, como responsáveis técnicos e iniciadores do procedimento, somos os que temos um número maior de procedimentos. A estrutura é uma estrutura que conta com a equipe de criopreservação, de aferes e hemoterapia, uma equipe de excelência que já trabalha com isso há muito tempo em Niterói, né? Tem um prestador externo de manipulação de quimioterápico, que também é um grupo de excelência carioca, que faz isso. Né? A gente vem trabalhando educação médica continuada, e, em parte, é o que a gente está fazendo um pouquinho hoje, né? E a unidade é ativa. Mostrando um pouquinho para vocês aqui está a entrada do Hospital Icaraí, a unidade de transplante. Aqui estou eu lá no início do programa, com uma carinha animada. No dia que fechou essa porta, dali para lá era a unidade de transplante, com três leitos totalmente equipados para poder fazer o procedimento. Então, aqui no corredor tem um posto de enfermagem externo, aqui está a Vitória, que trabalha no nosso grupo. Né? E, bom, eu vou terminando por aqui, para a gente poder abrir para perguntas. Coloquei aqui uma poesia para a gente refletir um pouco. O programa de transplante de medula, ele seguiu, apesar da pandemia, ele sobreviveu. A gente hoje está com cerca de 35 transplantes de medula feitos no hospital. O hospital praticamente chega a uma categoria no Rio de Janeiro, praticamente de segunda instituição que mais faz o procedimento de transplante autólogo no Rio de Janeiro. Pelo menos outras 4 equipes já tiveram a oportunidade também de vir transplantar conosco aqui no hospital. Então, é uma história de sucesso, eu fico muito orgulhoso com isso, de ter participado em parte desse processo todo, e gostaria de compartilhar, né, se pudesse mandar um brinde para todo mundo para compartilhar esse dado. E aqui eu acho que a pandemia, eu espero que a gente, como esses canguruzinhos que estão aqui ao sol, atrás do sol, a gente dê um pulinho e consiga passar, né, a pandemia, para que a gente possa ter o nosso dia de sempre. Acho que a gente merece. Tá? Então, um abraço para todos. Tá? Aqui está um pouco do nosso time, o time que trabalha junto aqui do Grupo de Hematologia e Transplante de Niterói. A gente tem site, a gente tem Instagram, quem quiser acompanhar e seguir. Aliás, isso depois vai entrar lá, com certeza, essa palestra também, vai ficar o link por lá. E eu queria abrir para a gente poder bater um pouco de papo. Me alonguei demais, sou falador, mas vamos ver, vamos agora conversar aqui entre a gente. Léo, cadê você? Está aí, né? Vamos lá. Estou aqui já, estou aqui. Roberto, espetacular, como sempre. Muito elucidativo aí a sua apresentação, né? E durante a apresentação, vim aqui acompanhando, né? Fizeram várias perguntas durante a semana, como eu tinha comentado, né? Eram mais ou menos umas 18 perguntas. Mas você respondeu mais da metade durante a sua apresentação. Que bom, que bom. Acho que foi bem legal, né? Acho que esclareceu bastante esse contexto aí do transplante aí, né? E aí eu separei mais algumas aqui. Bora, para começar a conversar, né? Mesa redonda, mesa redonda. Exatamente. Então, aí acho que agora todo mundo que fez as perguntas aí durante a semana vai poder começar a se identificar um pouquinho aí, e você vai poder, então, interagir melhor aí na transmissão. Uma das perguntas aqui que fizeram foram uma pergunta com várias subdivisões, mas uma ficou assim no ar, né? Perguntando se essa questão do transplante gera alguma dor para o paciente. Certo. Bom, o transplante, em geral, não dói. Não dói. Tem alguns procedimentos que são feitos, evidentemente, assim, que podem ser incômodos, né? E aí, ao que eu gostaria de me referir a isso? Por exemplo, funcionar uma veia profunda dói um pouco, né? Funcionar uma veia profunda, você tem que fazer uma anestesia local, é um procedimento corriqueiro, que você faz não só na situação de transplante, mas em diversas outras situações. Mas se você precisar colocar um catéter de veia profunda no braço, você vai ser espetado, você sente um pouquinho de dor. É uma dor suportável, evidentemente, e vai passar por um procedimento anestésico local.
Se a pessoa tem ojeriza de agulha, quer dizer, encostou, desmaiou, a gente viu agora aí com a vacina, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar muitos vídeos que até são engraçados, né? Com relação a gente dando peti e tal. Então, assim, é algo suportável, tá? Não é uma câmara de tortura funcional, um acesso venoso, tá? Então, é algo suportável, mas sim, dói. Outra coisa que pode acontecer é no momento, se o paciente tiver mucosite, ele sente um pouquinho de dor na garganta para engolir. Eventualmente, a mucosite ela pode seguir o tubo digestivo, mesmo com, assim, a gente aplica o laser na boca para que a boca não fique dolorida, mas a garganta, ela fica como igual uma garganta arranhando, quando você está com uma dor de garganta, fica uma garganta arranhando, e às vezes uma dorzinha epigástrica, sabe que depois que você tem uma gastrite, pode dar uma dorzinha epigástrica, e às vezes abdominal. Então, um pouco de distensão do abdômen com diarreia pode sentir um pouco de dor abdominal. Então, dor pode aparecer um pouquinho nesses contextos aí. Mas, olha, de uma maneira geral, o transplante não dói. Tá? Respondendo, não dói, mas tem esses passos que podem acontecer. Né? Com certeza. Você falou ali bastante ali sobre a questão ali do programa, né, inserido no Hospital Icaraí, mas sim um outro hospital, né, você falou que passa ali por várias documentações, junto lá a parte legal, né, do transplante no Brasil, mas o que precisa o hospital, assim, a nível de ambiente? A gente viu lá a equipe multidisciplinar, os equipamentos, toda a documentação, o pessoal envolvido. Existe mais alguma coisa que o hospital ele precisa ter para, assim, você não mencionou ali naquelas entrelinhas, né, que foi aqui a pergunta, para você ter essa aderência do programa? Não, primeira coisa é a papelada, a parte administrativa, né? Depois disso, você passa por uma auditoria do Sistema Nacional de Transplantes. De uma maneira em geral, o que se quer observar é se aquele hospital tem uma estrutura física para poder fazer o procedimento, quer dizer, tem um local dedicado, tem uma equipe dedicada e uma equipe treinada para fazer aquilo. E depois, se ele tem os links com todas as interfaces, porque, na verdade, jamais eu falaria assim, o Roberto é transplantador, ele fez o transplante em primeira pessoa. Olha, o transplante de medula óssea, ele é um procedimento totalmente multidisciplinar, mas é totalmente multidisciplinar. Então, assim, quando você passa por esses tipos de auditoria, o que querem perceber é isso. Eu posso dizer que eu sou maestro regente de uma grande equipe. Um vai tocar clarinete, outro está com violoncelo, outro está com uma gaitinha, e cada um tem seu valor especial para fazer com que as coisas deem certo e que a gente tenha sucesso no final. Então, assim, nessas auditorias, isso é avaliado. Por exemplo, olha as interfaces que existem. Tem que ter um grupo que manipula a quimioterapia com bastante... Por exemplo, o melphalan, ele tem que ser manipulado, tem que ser entregue logo, senão ele perde sua estabilidade. Então, tem que ter um grupo que trabalha com a quimioterapia que vai nos entregar. A férise, a coleta das células, é uma ciência. O que o grupo de Niterói faz aí é um trabalho muito lindo de anos. É o grupo que tem mais experiência no Rio de Janeiro em fazer a férise de células-tronco hematopoética. Né? Eu sou muito orgulhoso de ter tido sempre essa oportunidade de ter esse grupo trabalhando junto conosco. Não fazem parte da nossa equipe, não. Eles são eles, a gente é a gente, mas a gente trabalha junto. Eles estão por trás da coxia, por trás do show. O cuidado com as células para que a gente garanta que as células vão ser congeladas e depois descongeladas com segurança para o paciente receber, que elas sejam quantificadas, que não exista infecção nesse processo de coleta do produto, né? Isso tudo é extremamente relevante. Assim como os hemoderivados que os pacientes vão receber, que tem que estar lá presente na hora que a gente precisa, né? A equipe de enfermagem cuidando dos catéteres ao longo de todo o procedimento, né? Então, assim, verdadeiramente, quando um paciente fica com falta de ar, é a fisioterapia fazendo uma ventilação não invasiva, que às vezes salva uma vida no procedimento, que um paciente desse entubado pode ser muito complicado. Aliás, nós somos muito conservadores, sabe, Léo? Com relação nós somos um pouco diferente da medicina interna como um todo, porque a gente protela o processo de intubação muito.
Você vai perceber isso. A gente quer que a não invasiva tire o paciente antes de uma intubação, porque um paciente que é um paciente muito fragilizado, um paciente intubado neutropênico febril, é muito difícil assim, é muito frágil, ele pode perder a vida nisso, sabe? Então, enquanto em alguns procedimentos, em algumas doenças, a gente antecipa, não, vamos botar esse paciente no respirador, porque é melhor eu me antecipar. Melhor. No transplante autólogo, não, às vezes eu tenho que segurar. É o contrário, né? É o contrário, porque o que acontece? Depois que a medula pega, acabou o procedimento. Então, o paciente que não está bem agora, 3 dias depois ele vai estar muito bem, entendeu? E aí você invade alguém que está sem defesa nenhuma. Então, são conceitos diferentes. E aí também a equipe multidisciplinar, a equipe de terapia intensiva, os médicos que trabalham na emergência, plantonistas do andar, né? É uma relação, realmente, eu estou falando. A gente, quando o transplante chega no hospital, ó, só aquele cara parada dura, aquele cara chega para me movimentar com todo mundo. A gente vê isso aí claramente também quando nós recebemos as visitas, né, das equipes de acreditação hospitalar, né, que geralmente visitam periodicamente aí o hospital no programa da ONA, do Quimento, e eles sempre ali muito ali dedicados ali à contestação ali do programa de transplante, e também ficam muito satisfeitos de saber que o hospital ele deu esse passo importante, né? Como você disse, acabou de mencionar mais uma vez aí, eu até fiz essa pergunta meio retórica exatamente para decodificar exatamente a importância da transformação realmente do hospital, num hospital de mais qualidade, né, assistencial, de seguro, para que realmente nós possamos estar recebendo esses pacientes delicados, como você disse, né, e que a equipe multidisciplinar esteja realmente ali à frente de todos os cuidados, para que o sucesso seja sempre a bandeira que toda a equipe e o hospital esteja ali carregando, né? Acho que esse aí é um detalhe assim, muito importante para ficar nessa transmissão, porque nós precisamos de instituições que realmente sejam de qualidade, sejam seguras para os nossos pacientes, né? E eu acredito que muito nisso, né? Eu vejo também muita camisa do Hospital Icaraí, já trabalho com esse grupo aí há mais de 20 anos, né? Desde lá do Hospital e Clínica São Gonçalo, agora no Hospital Icaraí, e acredito muito no potencial de todos da equipe aí do hospital, né? E agora ainda mais aí com o transplante, né? Muito bacana estar presenciando isso. E no nosso primeiro evento lá de 2019, que você até mencionou aí, ficou muito claro isso para mim, né? Também acompanhando os primeiros passos do programa de transplante, né? Você vê todas as pessoas que vão estar envolvidas, né? E você deu espaço para todas elas darem ali mostrar a sua capacidade técnica, mostrar o seu conhecimento. Isso foi muito bacana naquele primeiro evento lá, que deixou o auditório lotado. Eu estou com muita saudade de ter um auditório lotado. Pois é. Olha, ano que vem a gente vai ter uma dessa, não vai não? Ano que vem a gente consegue. Tem que ter, né? Ano que vem a gente faz. A pandemia tem que acabar para a gente voltar a nossa essência aí de trocar essas informações de forma mais pessoal, né? Mas vamos seguir com mais perguntas aqui. Vamos lá. Fizeram uma pergunta aqui na comparação do autólogo com o halogênico, né? E falou, existe um que seja mais arriscado que o outro? Existe um que complica mais do que o outro? Excelente pergunta. Obrigado por essa pergunta. Quem fez? O autólogo, né? Tem o nome da pessoa aí, não? Não. Não. Então, olha só. Bom, são procedimentos completamente diferentes. Na verdade, eu até me pergunto se a gente deveria chamar o transplante autólogo de transplante autólogo. Assim, porque, assim, o transplante autólogo, o conceito é uma quimioterapia em altas doses, certo? Seguido com um resgate de células-tronco hematopoéticas. A pessoa está recebendo as próprias células dela, porque eu vou danificar, eu vou destruir a medula óssea da pessoa para poder tentar curar um linfoma ou controlar um mieloma, então eu preciso que entrem as próprias células dela, porque senão ela não vai sobreviver. Né? Então, esse é o conceito do transplante autólogo. No halogênico, a brincadeira tem que saber descer para o play, porque a brincadeira é diferente. aí a gente está falando de diferenças de tecidos. Eu vou fazer uma quimioterapia no indivíduo e eu vou dar um outro tecido de um outro ser humano
que vai ser implantado na medula e vai ocupar aquele espaço e vai produzir a célula-tronco a partir daí e todas as células do sangue, só que é de outro indivíduo. Pode ser de uma mulher no homem. Já parou para pensar? As células que vão crescer ali, o cara era XY, as células vão crescer XX. O sujeito vai virar mulher? Não. Nada disso acontece, não. Não vai. A gente, essa parte já está definida desde cedo. Só uma brincadeira. Isso é a importância, nesse caso, a importância da compatibilidade, né? Exatamente. Aí o que regula essa história é o sistema de histocompatibilidade, o sistema HLA, que são 10 em 10, quer dizer, são 10 itens que têm que ser iguais, tá? De características do indivíduo compartilhadas com aquela pessoa para que ele seja um doador. E a doação ela pode ser aparentada quando é um irmão que é igual, não aparentado quando é uma pessoa na população em geral que é igual. Ou haploidêntico, que hoje a gente já pode fazer com 50% da compatibilidade se for um familiar próximo, principalmente um filho, um pai ou uma mãe. Aí compartilha só 50% da HLA, é possível já fazer transplantes assim. Nós mesmos já fizemos bastante. Foram pioneiros em Niterói e fizemos bastante. Não no Icaraí. Mas futuramente aí. E a gente. Outra coisa importante é mortalidade no procedimento do transplante halogênico, ela é muito superior, porque as complicações são mais graves. Existe a complicação da rejeição, que pode ocorrer, né? Assim como existem complicações infecciosas diferentes, é um outro padrão de infecção que acontece, não é igual ao transplante autólogo. Infecções fúngicas invasivas são muito frequentes, infecções virais podem ser muito graves, que lembram muito o quadro do Covid, um quadro de citomegalovírus pulmonar, por exemplo, e a gente tem todo um cuidado específico para isso, né? E existe a segunda doença, que é uma doença relacionada ao transplante em si, que é a famosa doença do enxerto contra o hospedeiro, que é quando a pessoa recebe uma medula de um outro indivíduo, existe um fenômeno. Na verdade, o conceito do transplante halogênico é que você vai ter um fenômeno imunológico chamado efeito do enxerto versus o tumor, que como se fosse um efeito de uma vacina, em que as células imunológicas do que foram transplantadas no indivíduo, elas vão ajudar a combater a leucemia no indivíduo para fazer com que a leucemia não volte, certo? Então, esse é o efeito do enxerto versus o tumor. O problema é que esse efeito imunológico que combate a leucemia, às vezes, ele gera lesão nos órgãos do indivíduo. E aí era a famosa segunda doença. Desde os estudos em ratinho que ganharam o prêmio Nobel, já se via a segunda doença. Alguns ratinhos transplantados pegavam a medula e depois faleciam, com uma pele toda vermelha, descamavam com a pele toda vermelha e não se entendia o que estava acontecendo. Era a doença do enxerto do hospedeiro no ratinho. É claro que hoje a gente previne essa complicação, a gente usa remédio. Daí outra coisa diferente do transplante halogênico, traçando essa linha de comparação, a gente usa imunossupressores, então ciclosporina, metotrexate, remédios imunossupressores, às vezes ciclofosfamida em altas doses, para você prevenir, fazer profilaxia da doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, se ela acontecer, que ela não aconteça de forma grave, ou se acontecer, que a gente tenha tratamento para ela, que é a base de corticoide. Tá? Perfeito. No autólogo isso não acontece. Isso não acontece no autólogo. A próxima pergunta, né? Se o paciente ele teria que tomar alguma medicação para sempre, né? Então, no caso do halogênico, sim, né? No transplante halogênico, o paciente vai receber tratamento imunossupressor até 6 meses depois do transplante. Se ele não desenvolveu doença de enxerto, a gente retira, ele não faz mais nada depois. Mas no transplante autólogo, o paciente vai para casa e as maiores complicações que podem acontecer tardias é o paciente ter herpes zoster ou vir a ter recidiva da doença, que é assim, a recidiva pode acontecer. No transplante halogênico, não, a doença enxerto pode acontecer 100 dias, quando o indivíduo já está em casa, 100 dias depois, ou até 6 meses depois, e o paciente ficar dependente de imunossupressores por longo prazo. Então, os pacientes de autólogo, eles até 100 dias depois, eles vão 2 ou 3 vezes no consultório para consultas, é bastante simples, é um procedimento linear, que ele tem início, meio e fim. O transplante halogênico, não.
Transplante alogênico, o paciente, depois que ele faz, ele semanalmente, por pelo menos 6 meses, ele vai a consultas no day clinic, onde a gente tem que fazer monitoramento muito rigoroso das taxas do sangue, se ele está fazendo doença enxerto, se ele tem infecções oportunistas ou outras coisas mais que podem acontecer. Complicações com os imunossupressores eles têm seus efeitos adversos também, né? E, claro, também podem recidivar. A doença pode querer cair e perder, o paciente perdeu o enxerto, e aí a gente tem que cuidar do enxerto igual uma plantinha, que a gente botou semente ali, cresceu, e a gente tem que cuidar. O transplante alogênico tem que ser muito vigiado no período pós-transplante. Diferente do autólogo, que é mais light, bem mais light. Então é isso. Então vamos ver aqui mais uma pergunta aqui. Fizeram uma pergunta assim, bem assim, genérica aqui. Existe alguma doença que a população precisa ficar preocupada, alguma doença assim, no sangue, né? Foi assim que fizeram a pergunta, né? Que pode evoluir para uma forma mais grave, como a leucemia ou mieloma, essas coisas assim? Então, assim, essa é sempre uma pergunta que eu escuto, né? Doutor, leucemia é a doença que mais as pessoas têm, é uma doença estereotipada em termos genômicos, porque as pessoas Tem um associam marketing por trás leucemia negativo, né? à morte negativo. Isso não é uma verdade, né? A gente tem o tratamento da leucemia, principalmente a mieloide aguda, contra a linfoblástica aguda, que são as mais sérias, são as doenças as que a gente precisa hospitalizar para tratar com quimioterapia, e depois a gente tem indicações de transplante alogênico de medula. Então, essas são as que mais preocupam, né? Na verdade, a gente, raramente, as leucemias, você tem um aviso prévio. Existem situações em que, por exemplo, a pessoa pode ter uma mielodisplasia, que é a fábrica do sangue começar a produzir com defeito de fabricação, e aí a pessoa tem uma anemiazinha, baixa das taxas de sangue, as plaquetas começam a baixar, e aquele vai um processo lento em que vai virar uma leucemia aguda. Mas eu digo que, na maioria dos casos, não é assim que as coisas acontecem. É uma doença aguda, como o próprio nome diz, é uma coisa que acontece repentinamente rápido, é como se um raio que caísse na vida da pessoa e daquela família, evidentemente. Então, assim, e a única maneira de saber é fazer check-up médico se alguns dos sintomas relacionados às leucemias apareçam. São eles sangramentos espontâneos que a pessoa não estava acostumada a ter, infecções de repetição que a pessoa não tem, ou se a pessoa fica anêmica, uma anemia pálida, com palidez das mucosas, da pele, fraqueza, cansaço. Isso é estranho, tem que ser esclarecido. Nem toda anemia vai levar a leucemia, evidentemente não. Aliás, infinitamente, a maior parte das causas de anemia são coisinhas leves. Na mulher, principalmente, é por carência de ferro, perda de ferro, ou de origem nutricional, ou relacionada a doenças crônicas, e, na verdade, não tem nada a ver com leucemia. Mas, claro, se você tem anemia, por favor, esclareça. Não esclareça e resolva. Essa dica aí, vá ao hematologista, por favor. Estou convidando vocês a vir ao meu consultório. A gente saber o que é isso. Bem, então, uma última pergunta aqui, eu deixei essa para o final, porque eu acho que ela é assim, uma coisa bem assim, de impacto para o final, né? Qual é exatamente a importância, o papel da família durante todo esse processo, durante a internação que você falou que é bem longa, né? Leva mais de 20 dias por todo o processo, né? Acontecer, finalizar. Então, qual seria exatamente assim, o papel da família? O que você, de uma certa forma, orienta a essa participação? Gente, o papel da família ele é imprescindível, né? Assim, é imprescindível sempre, mas assim, particularmente no processo de doença, né, e no processo de transplante, a gente muitas das vezes eu escuto a pergunta assim: doutor Roberto, eu posso ficar, eu vou poder acompanhar o meu marido, ou então eu vou poder acompanhar o meu pai, a minha mãe? Eu falei: não, você pode não. Você vai, não tem essa. Num procedimento em que a pessoa vai ficar hospitalizada esse tempo todo, evidentemente a gente espera que vai ter um acompanhante, e inclusive o hospital não cobra o acompanhante, outra coisa importante, viu? No pacote do transplante autólogo entra um acompanhante familiar, para que tenha um acompanhamento ao longo de todo o tempo, e que sejam mais 2 horas para nos ajudar a vigiar o paciente. Porque no início, o procedimento do transplante autólogo ele é light, quando está fazendo a parte da coleta,
tal, e até quando recebe a quimioterapia, mas depois do 4º dia do transplante, até mais ou menos no momento da pega, o paciente sai de uma situação que ele chegou muito bem no hospital, ele fica doente, tá? Temporário, entre aspas, temporariamente, do 4º ao 10º dia. E ele tem que entender as limitações dele. Você imagina um indivíduo que está no quarto, ó, imagina você agora com febre, eu gerei em você uma febre, gerei em você uma anemia, gerei em você uma inapetência, um pouco de enjoo e dificuldade de engolir e comer. Então, assim, aí você está deitado na cama, não, eu quero fazer xixi, eu vou me levantar e vou até o banheiro. Olha, se você está com a plaqueta de 10.000, você cai e tem uma queda, por exemplo. Isso é extremamente, isso pode ser seríssimo, pode se perder uma vida num procedimento por uma questão banal. Então, assim, um acompanhante vai estar ali. É claro que tem a equipe de enfermagem, de técnicos de enfermagem que vão estar supervisionando. Aliás, todos os pacientes são extremamente supervisionados em atos simples quando estão nessa fase. A equipe é treinada para isso. São procedimentos de segurança, igual dirigir um avião, né? Assim, são procedimentos de segurança ao longo de um procedimento. Mas, assim, o familiar, ele faz parte integrante disso, porque o ser humano, ele é pego, às vezes, pelas coisas muito simples, sabe? Ah, eu estou bem, eu vou lá e levanto. Ele levanta e desmaia, entendeu? O familiar vai estar lá, como eu falei, são mais 2 horas que vão estar vigiando, além do carinho, né, além da confiança, e estar ali junto. Muitos também ficam em dúvida por conta da época do Covid, se vai poder acompanhar por conta do Covid. O que a gente tem feito é diminuído o número de visitas, evidentemente, não pode ficar entra e sai de visita na era do Covid, e se os acompanhantes não façam muitos rodízios. Eu sei que isso é uma jornada, às vezes, cansativa para o familiar que trabalha, né? Porque imagina ficar 22 dias hospitalizado junto, né? Então, a gente pede que não haja um rodízio muito grande de pessoas, ou então, nas fases que são as fases mais, assim, mais simples do procedimento, que a gente sabe que as complicações são menores, que a pessoa, então, ela trabalhe naquela época, só vá lá temporariamente, e depois disso a pessoa junta na hora dos momentos mais críticos, que é depois da infusão da medula até o momento da pega, né? É claro que a gente tem que fazer teste de Covid nas pessoas atualmente, né? Se elas vão e voltam. Então, isso é necessário ser monitorado, porque tudo que a gente não quer, alguém que ao longo de um procedimento adquira Covid, isso não aconteceu na nossa história até o momento, tá? Então, tá joia. Roberto, então, eu vou pedir para você liberar aqui a tela, para a gente ficar aqui os dois aqui maiores aqui, para a gente fazer aqui um... vamos sim, vamos lá. Liberei? Eu ainda estou vendo aqui. Não? Como é que eu faço? Stop share. Peraí. É stop share, né? Isso aí. Agora estamos a gente aqui, ó. Tamo junto. Então, nós já estamos aqui no nosso horário aqui. Consegui aí finalizar todas as perguntas ali. Foi muito bacana aí nessa sua participação aí, nesse momento aí delicado, né, do mundo, né, tomara que esteja aí encaminhando aí para o final da pandemia. Espero que nos próximos eventos nós podemos estar realmente aí presentes, né, com auditório cheio, como nós mencionamos anteriormente. Queria, em nome do Hospital Icaraí, do Centro de Estudo aí do Hospital Icaraí, te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, agradecer mais uma vez aí toda a sua capacidade técnica de estar conduzindo isso aí com maestria. Foi muito bacana mais uma vez. A gente fica muito orgulhoso de ter você no nosso time, fazer parte aí do Hospital Icaraí, trazer todo esse sucesso aí que o seu grupo tem traduzido aí nesses poucos anos, né? E que seja muito próspero daqui para frente, com o final da pandemia e com a renovação, né, de casos de sucesso também, que essa história possa ser cada vez mais de sucesso, né? Acho que a palavra-chave é essa, sucesso, né? E aí eu queria deixar aí essa última fala para você dar esse recado final. Eu sempre comento assim nas lives, né, que acho que é uma mensagem curta, breve, mas aquela mensagem que traduz exatamente aquele sentimento maior do motivo pelo qual nós estamos fazendo transmissões como essa, né, para deixar esse legado, já que vai ficar gravado e disponível para qualquer pessoa, né, que se interesse aí pelo transplante de medula óssea.
Olha, obrigado pelo carinho, mais uma vez, das suas palavras, tá? Para mim, sempre uma enorme honra participar junto com esse grande time, essa grande família, eu posso dizer, né? Que é a família de profissionais que estão envolvidos, né, com o Hospital Icaraí, com o transplante, né? E o nosso foco, eu acho que tudo isso tem foco sempre acho que num denominador comum, que é o paciente, né? O paciente e seus familiares. A gente quer poder oferecer o que há de melhor para os pacientes e para as famílias, e particularmente, como eu falei, assim, talvez eu seja um eterno sonhador, e isso vai continuar uma chama forte no meu coração, o que nos movimenta nisso tudo é salvar vidas, a gente atenuar sofrimento, a gente conseguir prolongar vidas, trazer qualidade de vida, né? E isso num ambiente, evidentemente, um ambiente apropriado, com qualidade técnico-científica, né? Num ambiente amigo. Então, eu encontrei esse território, essa atmosfera, esse nicho, né? Dentro desse hospital. Então, eu só tenho palavras para agradecer, tá? E que a gente é uma história de sucesso, como eu falei, incrível o número de procedimentos feitos com sucesso no meio da pandemia. A gente inaugurou um serviço no meio da pandemia, né? Então eu só tenho realmente a agradecer também a Papai do Céu, evidentemente, né? E a todo o grupo, tá bom? A nossa maior motivação do grupo, sem dúvida, é o paciente, e a gente segue firme com esse nosso pensamento, tá? Coração bate firme aqui. Tá certo? É isso aí, Roberto. Então, mais uma vez, muito obrigado. Então, vamos dar por encerrado, né, essa live de hoje. Já deixar aí o convite para as próximas lives. Em setembro, nós vamos ter a de cardiologia, que vai ser realizada aí após o Congresso Europeu. Nós vamos tentar trazer assim, as novidades da cardiologia. E o nosso palestrante vai ser o Dr. Cláudio Catarina, né, que é o chefe da cardiologia aqui do Hospital Icaraí. Isso aí é imperdível. Então, ele vai fazer as news, as novas as inovações da cardiologia aí depois desse período aí da pandemia. Com certeza, vai ser bacana também. Vamos divulgar bastante aí para todo mundo ter também esse feedback aí positivo. Tá ok? Então, me despeço aí. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, cara. Obrigado a você, obrigado a todos que estiveram aqui com a gente hoje, viu? E quem for assistir. Um beijo aí para todo mundo. Deu uma travadinha, né? Deu uma travada ali, voltou. Bem no finalzinho. Acho que não Bem no finalzinho, que bom. Mas vamos, então essa despedida aí. Muito obrigado. Boa noite a todos que assistiram até agora. E deixando um recado que vai continuar gravado, é só clicar lá no YouTube do Hospital Icaraí. Tá joia? É isso aí. Forte abraço, Roberto. Tchau, tchau. Namastê. Tchau, tchau.